Na conversa de hoje eu quero falar uma coisa que pode ser simples, pode parecer simples, mas geralmente é muito ignorada. São as três coisas básicas que todo desenvolvedor deveria aprender, deveria dominar. Tanto quem quer virar desenvolvedor, quem está na faculdade, quem está começando, quem está como júnior, quanto quem já está muito avançado na carreira e acaba esquecendo dos fundamentos. É interessante falar a palavra fundamentos, porque isso está na minha cabeça por causa de um comentário aqui num vídeo do YouTube feito pelo André Fonseca. Obrigado pelo comentário e galera, eu leio todos os comentários, então manda aqui embaixo o que você acha do conteúdo, se você concorda ou discorda, que assim a gente vai melhorando essa nossa percepção do mercado, essa percepção do que é ter alta performance de uma forma sustentável e ajudando mais gente. Quando eu digo coisas básicas, né? Quando eu digo fundamento, não é obrigatoriamente iniciante, não é obrigatoriamente para entrar no mercado, mas é o que você precisa fazer para crescer. Eu não estou falando de, não, você precisa aprender o React 19, ou você precisa aprender Rust, ou você precisa aprender alguma coisa específica de IA, ou alguma particularidade da AWS. Eu não estou falando de aquelas coisas que, se você esquecer, não importam. Você pode esquecer como é que você faz alguma operação com Rust. Mas se você fizer uma pequena busca no Google, você resolve aquilo, sabe? Não é o que você pode esquecer, são os fundamentos que fazem você ter uma carreira próspera e longeva. Vamos lá, direto ao ponto. 3 pontos. Primeiro deles, entender o problema antes de resolver. Essa é absolutamente clássica. Tem dev que ele não resolve o problema, ele só troca o problema de lugar. Eu até falei num vídeo sobre a diferença entre o programador e o desenvolvedor. Vou botar o link aqui em cima e vale a pena você entender essa visão que eu tenho do que é um programador e do que é um desenvolvedor. E tem desenvolvedor que ele tem essa postura que ele não resolve o problema. Ele só adia a resolução do problema ou ele muda o problema de lugar. E você já deve ter vivido isso em algum momento da tua carreira. Assim. Chega um gestor e fala, não, chega alguém de produto, chega alguém de UX, chega alguém e fala, não, a gente precisa de um botão aqui. E aí, sem questionar, tá bom, vou fazer o botão. Você termina, faz um botão bonito, faz funcional, entrega o botão, mas o problema continuou lá. No fim das contas, não era o botão que resolvia o problema. E ninguém perguntou, ou você não perguntou, ou o time de tecnologia não perguntou por que precisava daquele botão. Qual era o objetivo com aquele botão? Ninguém atacou qual era o problema, não atacou o que precisava realmente ser resolvido. E o pior, assim, quanto mais rápido você é em executar o teu trabalho, esse é meio paradoxal. Quanto mais rápido você é em programar, mas sem entender o contexto, mais problema você gera. Então, você acha que está sendo produtivo, mas no final você está aumentando a quantidade de problema. Mais rápido você aumenta essa dívida. Em alguns momentos a gente pode até chamar isso de débito técnico, mas a gente está só movendo o problema de lugar e nunca está resolvendo o que o usuário precisa. E tem até, provavelmente tem no teu time, e manda isso para ele, que é o resolvedor oficial de problema. É aquela pessoa que sempre entrega, mas nunca evolui, nunca está entendendo o contexto do que está acontecendo. Nunca está entendendo para onde o projeto está indo. Isso é porque essa pessoa não parou para pensar no problema e só pensou ali no código da solução. Tem dezenas de exemplos que vêm à minha cabeça, mas eu posso citar um específico, assim. Eu já fiz parte de um time que queria automatizar alguns relatórios manuais, e aí foram algumas semanas de código, de conexão com a API,
cara, agendamento, de integração, de reunião de validação, de teste, de QA e de campo que ficou se discutindo qual era a regra específica do campo. E depois a gente descobriu que o relatório era para ser enviado para a diretoria e que eles não liam. O que eles queriam era um número e não um relatório completo. Eles queriam um dashboard com um número grande e não um relatório completo. O problema não era a forma como o relatório era gerado. O problema era o processo, assim. O relatório, ele era inútil mesmo. Automatizar uma coisa inútil não ajuda em nada. E aí, primeira coisa, né? Assim, como é que eu entendo o problema antes de resolver? Cara, você tem que, antes de resolver, perguntar. Você tem que desenhar, você tem que fazer o fluxo, você tem que entender, você tem que explicar de volta o que você entendeu para validar se o que você entendeu é real. E aí depois você começa o código. E mesmo que o código seja bem pequeno, para alterar uma coisinha mínima, você precisa entender o contexto, você precisa entender o problema antes de resolver. Aí vem um segundo item, que é você saber testar o teu próprio código. Saber testar o que você faz. Eu não estou falando só aqui de cobertura de teste. Eu não estou falando só de você usar um Postman, de você usar um Jest, de você ter... Ah, não, eu tenho cobertura de 90% de teste unitário. Eu não estou falando só isso, assim. Eu estou falando... É uma camada a mais, que é o raciocínio de teste. E isso eu acho que você tem que desenvolver, porque todo bug que chega em produção, né? Ele, no fim das contas, o que é isso? Ele é uma pergunta que você não fez. Né? Ele é uma hipótese ali que você não validou ou que ela nem passou pela tua cabeça. Senão você teria feito um código para resolver aquele problema. Todo bug, além, lógico, de alguma mudança impossível de ser mapeada, e aí, filosoficamente, alguém vai dizer, não, se você dedicar tempo suficiente, você vai conseguir mapear todas as possibilidades. Mas, tirando o excesso de precaução, assim, um bug normal, ele é só uma pergunta que você não fez. Por exemplo, o que acontece se o usuário apertar 3 vezes esse botão? O que acontece se o servidor responder em 10 segundos ao invés de 10 milissegundos? E se o campo vier vazio? E se o campo vier com uma imagem? E se o campo vier com um vídeo? Eu já tive que resolver esse tipo de problema, assim, era campo de nome e o usuário meteu um vídeo lá. Essas perguntas, elas não são sobre a ferramenta, né? Não é sobre a linguagem que você está usando, ela não é sobre o contexto que você está usando, o servidor que você está usando. Essas perguntas são sobre essa mentalidade de teste. E eu vejo o que, para mim, é o maior erro que está sendo cometido nessa nova era de inteligência artificial, é que muita gente está delegando para a inteligência artificial o teste. Não só o código, mas também o teste. E quando a IA gera o código, né? Ah, não, gera os testes disso aqui para mim. Ela está cobrindo o que ela pensou. As possibilidades que ela pensou. E não obrigatoriamente ela está cobrindo também, porque ela mente, mas ela testa se o retorno que ela conseguiu é igual ao resultado esperado. Mas ela não testa se o retorno final faz sentido no fluxo. A IA, ela não entende esse contexto. Ela não sabe que o bug que você mais teme é aquele que só aparece se o cliente clicar no salvar no celular às 11h59 com a internet caindo. O teste mais importante é aquele que te faz parar e pensar. E esse teste nenhuma inteligência artificial vai ser capaz de fazer.
E a terceira, e talvez a mais negligenciada de todas, seja a comunicação. Eu não tô falando aqui da comunicação, de você ser capaz de sentar e gravar um vídeo aqui, de você expressar uma ideia dessa forma. Eu tô falando da tua capacidade de comunicar o que você faz, ou o que você sabe fazer, ou o que você fez. E bem, não tô falando para você gravar uma palestra, não tô falando para você ser capaz de fazer um artigo, não tô falando para você ser capaz de fazer um post, mas veja, se você é uma pessoa boa tecnicamente e você acaba virando o cara do código mágico que só você entende, você não sabe se comunicar. Código é comunicação. Não é. Programador às vezes fala que não gosta de gente, né? Gosta de falar com o computador, mas você precisa se comunicar com outros programadores. O seu código precisa comunicar. E aí tem uma. Eu sempre falei isso pro meu time e para todas as pessoas que eu formei, que você tem que programar como se o próximo programador, ou seja, aquele que vai pegar o seu código para alterar aquele código ali, ele fosse um psicopata que sabe onde você mora. Eu acho que é esse o modelo mental que você tem que ter. Se você fizer um código macarrônico que só você entende, ele vai bater na tua casa. E aí eu acho que com isso você consegue pensar e avançar nessa estrutura. Comunicação não é fazer palestra, não é... Comunicação é dar contexto. É explicar suas decisões. É escrever boas mensagens de commit. É, na hora de uma pull request, alguém realmente conseguir revisar o que você fez, entender o que você fez, aquele código que você fez, ele ser possível de receber manutenção. O desenvolvedor que se comunica bem não é aquele que fala bonito. É o que faz o time andar mais rápido. É o que faz o time entender mais rápido e faz o time errar menos. Comunicação é isso. Comunicação é você entender o outro, entender o que precisa ser feito e errar menos na hora de fazer código. O time que entende rápido, ele entrega mais rápido. No fim, comunicação é só uma habilidade que multiplica todas as outras. E perfeitamente treinável e que você consegue desenvolver. Então, se você quiser evoluir de verdade na carreira, você precisa dominar esses fundamentos e não 15 frameworks diferentes. Você precisa saber, você precisa entender o problema, você precisa testar o que você faz, você precisa se comunicar bem. Essas são as bases que tornam você indispensável, independente da tecnologia, independente da IA, da moda ou que está sendo usada na tua empresa. Esse é o caminho. E o caminho não é difícil. Ele só exige treino, dedicação e que você bote essa intenção para frente. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar do outro onde eu falo em que o programador parou de pensar. O perigo de achar que a inteligência artificial pode fazer tudo por você. O link está aqui no final. É isso. Um excelente dia e aquele abraço.